No ar, mais uma vez, o programa Escola Bíblica e essa semana estamos começando mais uma temática, mais uma série especial e uma temporada, o Espiritismo à Luz da Bíblia. Esse é o tema abordado durante 9 semanas e hoje a gente vai falar sobre espírito e alma. O mesmo espírito e alma do Espiritismo é o espírito e alma da Bíblia? Tudo isso agora aqui na Novo Tempo, o Espiritismo à Luz da Bíblia, a gente volta já. Eu quero desejar para você muito boa noite, estamos ao vivo hoje, terça-feira, dia 26, é isso mesmo? Dia 26 de novembro de 2019, estamos apresentando mais uma vez uma temporada e você já conhece aqui, você que acabou de chegar também, seja bem-vindo, é a temporada de estudo da Bíblia, pegando como base o Espiritismo, as crenças espíritas, kardecistas e apresentando se a Bíblia, de fato, ela acredita nesse ensino. São mais de 40 milhões de pessoas que acreditam ou têm uma experiência próxima, ou pelo menos têm uma familiaridade com a encarnação aqui no Brasil. 3 milhões e 800 mil espíritas kardecistas. Por isso a gente escolheu essa temática para estudar junto com você aqui na Novo Tempo e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alma e espírito, mas antes de mais nada eu quero aproveitar e mandar um abraço muito, mas muito especial para você que está acompanhando a gente de várias denominações, de várias crenças, as pessoas entrando em contato e com muito carinho eu quero agradecer a sua audiência aqui. Ontem nós introduzimos falando sobre alguns assuntos que daqui a pouquinho eu vou abordar novamente, mas sem esquecer do nosso tema principal hoje aqui também, tá? Um abraço para o norte do país, para o nordeste, para o sul, centro-oeste, sudeste. São mais de 19 capitais assistindo a Novo Tempo em canal aberto. E eu quero mandar um abraço muito, mas muito especial agora para um grupo que eu tive contato e oportunidade de conhecê-los nesse final de semana aí, e eu estou devendo esse abraço, hein? O pessoal de Montes Claros, da Igreja Adventista da Morada, nós tivemos um encontro de casais muito especial e pessoas queridas aí também estiveram acompanhando a gente. Não posso mencionar todos os nomes, mas um casal que eu tive um carinho muito especial aí, que é a Maiara e o Léo, que estão assistindo a gente nesse momento, e tantas outras pessoas queridas. E você, qual é a sua religião? Qual é a sua crença? Qual é a sua denominação? Você acredita na Bíblia? Você acredita que a Bíblia ela tem a revelação de Deus? Você acredita que Deus usou homens e mulheres para trazer uma mensagem para nós? É através disso que nós vamos estudar o tema de hoje, tá? Vamos rapidinho, a gente vai orar e já entrar no tema sem muitas demoras, mas antes eu queria deixar algo para você. A oportunidade de você estudar o tema que a gente está abordando aqui na sua casa, na palma da sua mão. Ainda essa semana a gente vai falar sobre outras formas de você ter esse material que a gente vai estudar aqui. Mas uma das maneiras é você entrando no site biblia.com.br, que você está vendo aqui agora, está vendo aqui, ó? biblia.com.br, entra aí no seu computador, entra aí no seu smartphone, celular, tablet, e nesse site você vai encontrar vários materiais, ok? Oferecidos pela Novo Tempo, a Novo Tempo preparou para você e um deles é o tema dessa temporada. Se chama Espiritismo à Luz da Bíblia. Vai passando aí, vai selecionando. Quando você clicar em cima, vai abrir uma página e você vai cadastrar o seu nome e você vai poder todos os dias responder as perguntas em cima desse tema aí, tá bom? Essa é a maneira que a gente está oferecendo nessa temporada para você o nosso material. Então entre no site biblia.com.br e você vai poder ter aí no seu celular esse material de estudos que a gente está abordando aqui, tá bom? Vamos orar, vamos falar com Deus e daqui a pouquinho a gente também vai interagir com algumas pessoas no programa de hoje. Bondoso Pai, grandioso Deus, te agradecemos mais uma vez por essa oportunidade de abrirmos a Bíblia.
Nós acreditamos que ela tem as revelações necessárias para entendermos o tema de hoje. Então, nos dê clareza mental, compreensão e nos ensine, de acordo com a nossa necessidade, oramos em nome de Jesus. Amém. Eu queria recapitular rapidamente com você aqui o tema de ontem, o que nós começamos abordando, porque eu sei que existem pessoas que ontem ficaram sabendo do tema, sabendo dessa abordagem que nós vamos apresentar aqui e decidiram hoje acompanhar pela primeira vez. Existem pessoas que são especialistas nesse assunto. Existem muitos espíritas kardecistas acompanhando a gente e familiares que convidaram amigos também, então você é bem-vindo, tá? Bem-vinda. E pessoas que, quem sabe, nunca, pela primeira vez, estão ouvindo falar sobre esse tema e nunca tiveram contato. Eu quero apresentar para você primeiro uma pergunta aqui, que é bem importante e apresenta a razão pela qual nós devemos estudar esse tema. Entre vários livros apresentados por Allan Kardec, ele que foi o fundador do espiritismo moderno na França, isso aconteceu em Paris em 1850, um dos livros dele é o Espiritismo segundo o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho bíblico, o Evangelho de Marcos, Mateus, Lucas, João, Mateus, Marcos, Lucas e João. E aqui eu lanço uma pergunta para você que eu lancei ontem, para você que está chegando agora. Por que não estudarmos o Evangelho? Se o Espiritismo ele se baseia, segundo o próprio Allan Kardec, no Evangelho de Cristo, para nós entendermos se o Espiritismo de fato está de acordo com a Bíblia, a gente tem que primeiro buscar a fonte inicial, que é a Bíblia, o Evangelho. Concorda comigo? Você concorda aí do outro lado? Então é importante a gente entender que, além, é claro, da Bíblia, o Espiritismo diz que ele se baseia na ciência, na religião e na filosofia. Quero relembrar algumas coisinhas com vocês aqui. Primeiro, eu quero deixar esse texto, que é um texto importante. Já que a gente acredita no Evangelho, estamos buscando na Bíblia, na Palavra de Deus, referências sobre acreditar ou não nas doutrinas espíritas, João 8,32 diz o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ninguém quer ser enganado. Você não quer ser enganado. Você tem a sua religião. E você acredita que ela é a religião verdadeira, né? Acredita assim. Eu também acredito. Todos nós. E a Bíblia diz o seguinte: através dos evangelhos conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a gente vai buscar na fonte do que nós acreditamos ser a verdade, a Bíblia. E você, espírita, também acredita. Acredita que, de alguma maneira, você kardecista, a Bíblia e o Evangelho têm a verdade, ele tem propostas para a verdade, para a vida. Olha, algumas perguntas que a gente vai responder ao longo dessa temporada. Esse é o nosso segundo encontro, a gente está introduzindo ainda. Algumas perguntas. Como Deus considera o Espiritismo? A gente vai estudar, tá? Para onde vai a alma ou o espírito depois da morte? Mais uma pergunta. A doutrina da reencarnação é uma verdade ou é uma mentira? Vamos estudar sobre isso. Os escritos de Allan Kardec estão em harmonia com a Bíblia? Ok. E a quinta pergunta. O Espiritismo oferece as verdadeiras respostas às dúvidas que o ser humano tem sobre a vida e sobre o mundo? E a sexta pergunta. É correto ser cristão e espírita ao mesmo tempo? Essas são perguntas interessantes. Nós falamos ontem que a origem do espiritismo foi com Allan Kardec, falamos que o espiritismo é uma doutrina prática que acredita na reencarnação, na vida após a morte e que vidas após vidas são compostas de um espírito que encarna no corpo humano, né? E alguns 5 princípios do espiritismo são: você está vendo na tela comigo agora, eu estou vendo com você ali, a existência de Deus, ok? Mas Deus não é o Deus que nós acreditamos ser um Deus presente, é apenas uma energia. Segundo, a imortalidade da alma ou do espírito. Terceiro, a terceira crença do espiritismo, a reencarnação, a existência de outros mundos habitados e a lei da causa e efeito ou a lei do karma. A figura mais importante para o espiritismo não é Deus para o espiritismo, mas é um grande mestre, é a pessoa de Jesus, a figura mais importante. E eu digo para você algo muito interessante também. Inferno
céu, para o espírita não existe, tá? Para o kardecista. Vamos em frente? Agora a gente vai estudar a primeira temática da semana desse nosso encontro sobre esse tema aí. Não sai daí, não perca tempo e a gente vai direto então, falando sobre espírito. O que a Bíblia fala sobre essa palavra espírito? E aí, essa é a primeira palavra para a gente entender. Como é que a gente vai falar de espiritismo, de Bíblia, sendo que a gente não entende ainda o significado bíblico da palavra espírito? Mas antes disso, antes da gente entender o significado da palavra espírito na Bíblia, a gente tem que entender primeiro o que o Espiritismo diz acerca da palavra espírito. Vamos lá. O que o Espiritismo entende sobre a natureza da alma, né? Vamos falar primeiro sobre alma e a gente vai falar na sequência sobre espírito também. Será que é a mesma coisa para o Espiritismo, alma ou espírito? Dentro das doutrinas de Kardec, vamos ler juntos? Dentro das doutrinas de Kardec, alma e espírito são iguais. Usa-se apenas o termo alma para diferenciar de encarnado ou desencarnado. No Livro dos Espíritos, encontramos algumas definições na página 134, é um livro de Allan Kardec, que diz o seguinte, está vendo a parte de baixo aqui? O que é alma? É um espírito encarnado. E o que é alma antes de unir-se ao corpo? É um espírito. Deu para você entender o que o Espiritismo acredita na diferença entre alma e espírito? Alma é um espírito encarnado, ou seja, para o espírita, alma é quando aquele ser, ele está no corpo da pessoa. E, no entanto, espírito, o termo espírito para o espírita é quando esse ser, ele não está no corpo, ele está vagando, ou ele aparece para alguém, né? Alguma coisa nesse sentido. Eu vou trazer para você aqui um exemplo, para a gente entender de forma mais visível aqui. Para o Espiritismo, alma é a junção do corpo e do espírito. Espírito é uma entidade desencarnada, alma é a entidade junta com o corpo, ok? Deu para a gente entender? Deu para você associar aí qual que é a visão espírita? Ok. Agora a gente precisa entender o que a Bíblia diz sobre esse assunto, para entendermos se existe uma associação ou não entre essas crenças. O que então é a alma? O que é o espírito, segundo a Bíblia? E agora é muito importante a gente abrir o nosso coração, abrir a nossa mente para nós entendermos de forma clara esse assunto tão importante. Gênesis 2, verso 7. Logo no início da Bíblia, a Bíblia já começa a fazer uma referência sobre o ser humano, a criação do ser humano, a vida do ser humano. E para a gente entender, então, o processo do que é alma e espírito, a gente tem que entender a forma da criação, o processo da vida, como Deus, Ele entende o ser humano. Eu quero ler esse verso para você e após o intervalo, a gente vai elaborar então qual é a compreensão bíblica acerca de alma. Olha o que diz. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida e o homem foi feito alma vivente. Vamos entender esse texto? Vamos elaborar uma explicação sobre ele, o que a Bíblia diz? É rapidinho, após o intervalo a gente volta para entendermos qual é a visão bíblica acerca de alma aqui no estudo bíblico. Estamos juntos, o Espiritismo à luz da Bíblia. A gente volta já. Voltamos com você aqui estudando acerca do Espiritismo à luz da Bíblia no programa aqui da Novo Tempo, Escola Bíblica. Juntos nós temos já alguém que está participando com a gente. Você pode participar pelas redes sociais, pelo nosso Instagram, que é o @Escola Bíblica, o nosso Facebook, que está transmitindo ao vivo também. Pode escrever para a gente, tá? facebook.com
@Escola Bíblica NT, tá bom? Siga no Instagram, siga no Facebook e já chegou uma pergunta para a gente, daqui a pouquinho a gente vai interagir também. E tem a ver com o que a gente está falando agora, né? Falamos sobre alma, qual que é a visão bíblica sobre alma. Vamos acompanhar agora? Chegou uma pergunta e quem que enviou para a gente aqui é o Bento Antônio de São Paulo, capital. Bento Antônio dizendo o seguinte: na Bíblia, qual é o significado da palavra alma? E essa pergunta vem em cheio, viu, Bento? Obrigado aqui. A gente está para responder essa pergunta agora, tá? Então a gente vai responder para você já aqui no estudo. Olha o que diz o verso que nós lemos no bloco anterior. Quero ler novamente com você. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida e o homem foi feito alma vivente. Uma coisa que é importante a gente entender na explicação desse verso aqui é que em momento nenhum, preste atenção nesse detalhe, em momento nenhum o verso diz assim que foi colocada uma alma no ser humano, que foi encarnada, que um ser distinto foi colocado dentro do corpo humano, mas sim que o homem foi feito uma alma vivente. Ele passou a ser uma alma vivente. Então, o ser humano, ele é uma alma, ele não tem uma alma. Nesse primeiro verso da Bíblia, a gente passa a entender isso, ok? Então, o ser humano, ele é uma alma, ele não tem uma alma. Então, vamos entender um pouco mais? Vamos fazer um cálculo aqui bem interessante a partir desse verso. Presta atenção, olha que imagem interessante aqui. É a imagem de Deus, né? O próprio Deus fazendo o homem do pó da terra. E você pode ler comigo ali o pó da terra, ou os elementos terrestres, ou o barro. Tente se lembrar ou imaginar, se você nunca leu, o que a Bíblia está dizendo sobre a criação de Deus. O pó da terra, mais o fôlego de vida, quer dizer o ser vivente ou a alma vivente. Então, vamos imaginar comigo aqui. Imagine que Deus fez um homem, está lembrado disso que a Bíblia diz? Fez um homem com barro e ele soprou na narina ou no nariz do homem o fôlego de vida e o texto diz o seguinte, que o homem passou a ser uma alma vivente. Então, a alma vivente é a mistura, é a somatória do barro, do pó, do boneco homem, né? Com o quê? Com o poder de Deus da vida, o sopro de Deus. Deus tem o poder da vida. Somando o poder de Deus com o barro, a Bíblia diz assim que formou a alma vivente. No Espiritismo, a alma é um ser desencarnado, né? No entanto, na Bíblia, a gente já começa a entender algo muito importante. Biblicamente, a alma é a junção do barro com o poder de Deus. Vamos ver se é isso mesmo? Vamos tentar entender alguns textos aqui? Eu quero ilustrar para você algo que eu falei numa temporada anterior, bem no início. Você está vendo uma lâmpada aqui, né? E nessa câmera aqui é mais fácil da gente se encontrar e explicar para você. Uma lâmpada ligada. Tenta imaginar comigo. Está vendo que tem uma lâmpada ligada, alguns exemplos de lâmpadas desligadas. Associe uma lâmpada desligada ao corpo humano e associe o interruptor, a tomada ali, os fios, como se fosse o poder de Deus que dá a vida. Quando você junta a lâmpada desligada com a energia, juntando as duas coisas, surge o quê? A luz. A luz é a vida, é a alma. Não sei se você já viu isso, mas é muito comum a gente ouvir falar assim, olha, lá no campo de futebol existiam 30 mil almas. É um termo comum que é usado para pessoas. Alma, biblicamente, quer dizer a pessoa como um todo, ok? Então, na verdade, a alma não é um ser que está desassociado do corpo, vagando por aí, reencarnando. No entanto, a alma é
o ser humano completo. Vamos ler aqui, 1 Coríntios 15, verso 45, ele dá um reforço sobre esse tema. Assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente, e o último Adão, espírito vivificante. Então vamos tentar analisar aqui, respondendo a pergunta do nosso amigo Bento Antônio. Bento, na Bíblia o que significa a palavra alma? Alma significa ser humano completo. A vida é o ser humano, não é um ser desencarnado, ok? Então a gente está começando a entender, à luz da Bíblia, a visão do Espiritismo aqui nesse estudo, nessa temporada também. A formação do homem, o homem vivo é a junção então do poder de Deus com o barro. E eu gosto muito da frase de C.S. Lewis, um dos grandes pensadores da história do mundo, muito aceito pelos cristãos, não cristãos. Ele costumava dizer o seguinte, você vê na tela aqui, não temos uma alma, somos uma alma. Biblicamente é essa visão que a gente tem, que nós não temos uma alma, nós somos uma alma, ok? Eu vou dar outro exemplo para você, para ficar bem mais prático e didático aqui. Você está vendo um rádio, está vendo um radinho? Um rádio mais uma pilha é igual a um rádio ligado. Imagine que o rádio seja o corpo humano, a pilha seja o poder de Deus que dá vida, o sopro. E o rádio ligado seria o ser humano vivo, a alma, o ser humano completo, ok? O espírito, o que a Bíblia fala sobre o espírito? Alma nós entendemos que é o ser humano completo, a junção do barro com o poder de Deus. E o que é espírito? Espírito tem vários significados na Bíblia, mas o sentido específico de vida e morte, espírito na Bíblia significa poder da vida que vem de Deus, ok? Então, para você, amigo espírita que está acompanhando a gente, para você, kardecista, para você da Umbanda, do Candomblé, Hare Krishna, hindu, biblicamente, nos Evangelhos, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, nós vamos ver ao longo desse estudo, dessa temporada, muito isso ainda. Espírito significa o quê? Vamos ao texto aqui, Gênesis 2, verso 7, a gente vai entender no original o significado da palavra espírito. Eu vou apenas traduzir aqui e trazer a explicação para você. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida. A tradução ou a palavra fôlego de vida, ela tem o mesmo sentido de espírito. E o homem ou o ser foi feito alma vivente. A palavra espírito na Bíblia significa sopro, ok? Alma é o ser completo, espírito, sopro. Espírito, no original hebraico, significa pneuma, ar, fôlego de vida. Então, toda vez que você entender o seguinte, a palavra espírito, no sentido de vida, não é um ser que possui um médium, não é um ser que traz mensagens, não é um ser que está tentando ajudar o ser humano a se tornar melhor, não. Biblicamente, a palavra espírito, ela significa, no original, a palavra pneuma, no hebraico, quer dizer fôlego de vida. É isso na Bíblia. Por exemplo, olha o que diz Jó 33, verso 4. O sopro do Todo-Poderoso me dá a vida. E nós podemos traduzir da seguinte maneira: o Espírito do Todo-Poderoso me dá vida. Ou sopro, ou espírito. Esse é o significado, biblicamente, dessa palavra. Estudamos sobre alma, estudamos sobre espírito, e eu quero ler um outro texto para você, o Salmo 146, verso 4. Sai-lhe o espírito... vamos parar por aqui.
Então, muita gente pode dizer o seguinte: ô pastor, então o espírito sai da pessoa? O livro de Salmos está falando isso, que a pessoa está ali e o espírito vai sair dela quando ela morre. Não é isso que nós temos visto aí em muitos filmes? Não é essa a explicação espírita dos nossos amigos que nos acompanham agora? Biblicamente, vamos voltar, a palavra espírito significa o quê? Fôlego de vida. E eu quero que você volte comigo agora ao texto aqui. Salmo 146, verso 4, diz assim: sai-lhe o fôlego de vida e ele volta para a terra. Naquele mesmo dia perecem todos os seus pensamentos. E eu quero deixar para você mais um verso aqui, Marcos 12, verso 30, que diz assim: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. O que alma significa aí? Todo entendimento, todas as forças. Alma é o ser humano completo. Deu para a gente entender um pouquinho sobre espírito e alma? Amanhã nós vamos estudar um pouquinho mais sobre a temática dessa semana, o primeiro assunto. Que Deus te abençoe. Eu te convido para estarmos juntos amanhã ao vivo, 8h30 da noite. Bondoso Deus, muito obrigado por esse tema tão importante. Estudamos aqui sobre alma e espírito e muitas pessoas estão tentando entender de fato esse sentido para a vida. Oriente a cada um de nós, nos ajude a conhecermos as verdades do cosmo, do universo, da Tua vontade. Nos abençoe, hoje e sempre. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.